pensou em fazer uma viagem no tempo e conhecer um pouquinho mais de perto a história de Maringá? O Casa.com veio hoje ao Museu da Bacia do Paraná visitar a primeira casa construída na cidade, instalada hoje no campus da Universidade de Maringá. Vamos lá? Laura, fala pra gente, você estava me contando que tudo é original aqui na casa. Essa casa é toda original. Na realidade, quando ela foi desmontada em 1982, né, e remontada aqui em 1983 para ser a sede do Museu da Bacia do Paraná, algumas alterações tiveram que ser feitas, né? O teto sofreu alteração, mas no geral toda ela é a casa original que foi construída em 1946 na Avenida Brasil com a Avenida Duque de Caxias. Então, piso, paredes, a estrutura, o desenho da casa, inclusive, foi preservado. Sim, quando o seu Alfredo Niffler, o gerente da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que residiu nela até 74, ele fez algumas alterações, né? Nessa sala mesmo tinha uma lareira de pedra, né, naquela parede. A gente tem uma foto aqui, inclusive, Laura. Você mostra pra gente? Mostro, vamos lá? A varanda, por exemplo, é uma varanda que está coberta de vidro, que hoje, aqui no campus da universidade, ela se manteve ao projeto inicial de 1946, varanda aberta, né? É uma casa, como pode se ver, com um jardim bem intenso, né? Uma casa bonita. Ela chegava a ser mesmo sonho de consumo das pessoas, né? Em querer ter uma casa igual a esta. Eu imagino que sim, porque a gente estava olhando a planta, inclusive nós temos suíte. Já naquela época, em 1946, a casa foi projetada como a suíte do casal. É, suíte e armário embutido. Então, o quarto do casal era, para a época e para a cidade que estava começando, né, como Maringá, é uma casa altamente moderna, porque você pode perceber que ela tem as separações. A sala grande, que é uma sala de 2 ambientes, que é o coletivo. Num lado da casa, nós temos a área de alimentação e no outro lado, no lado oposto, é a área mais íntima, que são os quartos, né? E os 2 banheiros, o banheiro social e o banheiro da suíte. Vamos dar uma conferida na planta para você mostrar pra gente? Essa não é a planta original, não é, Laura? Não, essa já está com algumas limpezas, porque vai ser utilizada na próxima exposição em junho, num projeto que a gente está desenvolvendo para deficientes visuais. Mas aqui você pode ver claramente os quartos, né? O salão é mantido o mesmo tamanho, o salão, a varanda. Na planta está como sala de exposições, mas tudo isso que é sala de exposições hoje era um quarto. Aqui 2 quartos, não, aqui é um quarto, o outro e a suíte do casal, que dá na parte frontal da casa, né? Nesse outro lado, já que eu falei, que é a parte da alimentação, onde na época, com o senhor Alfredo Niffler, essa sala aqui, ela era cozinha e copa, mas isso era dividido por armários, né? Nessa parte que hoje aqui é a cozinha do museu, na época, ele era uma sala de passar roupas, né? Essa sala aqui, onde a gente mantém um acervo de jornalístico, né? Na época, eu tenho a impressão que devia ser alguma dependência de empregada, porque ela usa o mesmo piso dos demais quartos, né? Então, essa é a parte básica da casa. Há ainda toda uma área externa que nós não mantivemos, como era no local original na Avenida Brasil, né? Aqui dentro do museu mesmo nós temos um anexo que não é da época da casa. É uma construção que obedece às mesmas categorias arquitetônicas, né? Por isso nós colocamos para fazer nossa reserva técnica, mas não compõe, né, desse acervo da casa. E me diga uma coisa, qual é a relação dos universitários das áreas afins à arquitetura, engenharia, né, com o museu hoje como objeto de estudo? Uma coisa que me chama muita atenção, tem 1 ano que eu estou no museu, isso me chama muita atenção. Eu cheguei aqui e como você percebia a procura dos acadêmicos, né, de arquitetura. E o mais interessante, não só da arquitetura da UEM, de outras universidades, faculdades aqui de Maringá e universidades fora, a própria UEL, né? Vários acadêmicos
eles fazem mesmo as pesquisas deles, e onde essa casa muitas vezes é fonte de trabalho, né? Então isso é interessante, você ver o próprio aluno estudando, né, a partir dessa construção. E aí que só vai reafirmar o papel da história, né? Como a história é fundamental a gente mantê-la viva, né? Para que outras pessoas possam estar criando, né, novos projetos, mas a partir de alguma coisa que tem uma história tão forte, tão viva, né? Pois é, e a gente tem uma história forte vinculada com a Companhia Melhoramentos, né, da Maringá, toda a região. E você me disse que existe um condicionante com relação à doação dessa casa, né, para a universidade. Foi condicionado para que nela fosse aberto um museu. Tanto que no acervo não veio só a casa. Veio a casa, pedaços de troncos vegetais de árvores nativas da floresta. Vieram também muitos objetos de trabalho dos topógrafos, agrimensores, engenheiros, né? Nós temos um teodolito, por exemplo, foi doado pela companhia, que é da época de 1943, quando eles começaram os estudos na região aqui, né? Então, quer dizer, são uma série de acervos que a companhia doou. De certa forma, ela estruturou o museu. Essa planta daqui, essa árvore, a casa, toda a parede da casa, né, interna e externa, é feito desta madeira daqui, é uma madeira de lei, madeira resistente, né? E é interessante porque você vê tanta casa de madeira hoje tão inteira, né? É resultado do desmatamento que foi feito na floresta, né, daqui, mas que essa madeira foi aproveitada para construir casas, hospitais, igrejas, né? Então a base todinha de Maringá foi através da própria floresta nativa, né? Então hoje essa exposição de aniversário da cidade, que eu aproveito para convidar a todos, né? Ou grupos, ou pequenos grupos, ou pessoas individuais mesmo, né? Que queiram visitar o nosso museu e ver como é que hoje a gente comemora os 62 anos da cidade, mas sob um olhar desse povo simples, né? Que enfrentou uma série de obstáculos, né? Para hoje a gente ter essa cidade tão bonita, né? Tão grande, tão formosa, né? E aí o museu está retratando justamente esse lado. Qual é o horário de funcionamento do museu? Nós estamos abertos de segunda a sexta, de 8 às 11 horas da manhã e na parte da tarde das 14 às 17. Período noturno, sábado e domingo, nós também abrimos mediante agendamento prévio, que pode ser feito pelo telefone 3261-4294. É isso, gente. Maringá, 62 anos, e o Casa.com trazendo um pouquinho da história dessa linda cidade para você.